A todas as pessoas de Jalisco e de todos os estados que estão sendo afetados pelos acontecimentos das últimas horas, enviamos um abraço. Desejamos que estejam bem, que vocês, suas famílias e entes queridos estejam seguros e que isso passe logo. Eu sei que talvez histórias, espaços como este sejam o que menos importa agora, mas se decidirem nos ouvir, se puderem nos ouvir, que isso sirva como uma fuga, pelo menos por um tempinho. Eu amo muito vocês. Eu subi no muro da vizinha e consegui vê-la entre as árvores. Gritei para ela que era melhor não machucar meu gato de novo, obrigado. Mas então vi restos de figuras com sal no terreno dela e velas. Ah, velha bruxa, eu disse, não acredito nessas suas coisas, é melhor você não mexer comigo ou vou te tirar da sua casa a pontapés. Assim que eu disse isso, senti um certo arrependimento, sabia que tinha falado algo que não devia. Muito boa noite, comunidade. É um prazer que mais uma vez tenhamos a oportunidade de nos ouvir, de levar até vocês histórias que chegaram até nós e que, prometo, vão provocar em vocês um momento de dúvida, um momento em que suspendem o ceticismo. Sim, também o das bruxas. E mesmo que digam que não acreditam, prometo que depois das histórias desta noite, vocês vão cuidar das suas palavras. E de repente se deparam com uma mulher que lembra aquelas bruxas das histórias que ouviam quando eram crianças. E se não, não tem problema, sigam pela vida desprevenidos. Precisamos de mais protagonistas de Relatos de la Noche? Então este é o seu momento para sair deste conteúdo e procurar outro, porque agora não tem mais volta. Começamos em 5, 4, 3, 2... Olá, Uriel. Faz apenas algumas semanas que descobri seu canal e, para ser sincero, não achei que acabaria escrevendo algo aqui. Eu sempre ouvia histórias de fantasmas, como quem escuta coisas que acontecem com os outros, principalmente as de bruxas. Histórias que nem sabemos se são verdadeiras. Até que acontecem com a gente, até que aconteceu comigo. Eu não sei se o que vou contar tem explicação. Até pouco tempo atrás, eu ria quando alguém falava de bruxaria. Nunca acreditei nisso, mas tem coisas que a gente fala com tanta certeza e depois até gostaria de não ter dito. Moro sozinho numa casinha pequena, nos fundos, que faz divisa com a casa de uma senhora idosa. Nunca tinha conversado com ela, de verdade. Só a ouvia de vez em quando ela saía para cuidar das roupas ou varrer o quintal. O muro não me deixa ver a casa dela. Mas ao passar pela rua de trás, por algum motivo muito mais solitário e sombrio que o meu, percebi que a casa dela é velha, de madeira escura, como se nunca tivessem pintado de novo com marcas de umidade. A senhora nunca falava, mas às vezes eu conseguia ouvi-la. Não eram palavras que saíam da boca dela, não era nada claro, só sons, como se ela não conseguisse falar, como se tivesse algum impedimento na fala. Do meu quintal só vejo as copas de algumas árvores que ela tem. Entre nossas casas há um muro alto, é tão alto que, se a gente não subir, não consegue ver o outro lado. E sobre esse muro comecei a ver um gato preto. O gato não era meu e, pelo que eu via, também não era dela. Ele surgiu um dia e passou a rondar o telhado e o muro. Era daqueles gatos que parecem magros, mas são ágeis, com olhos grandes e muito atentos. Comecei a deixar comida para ele no quintal, mesmo sem nunca ter tido um gato. Aos poucos foi ganhando confiança, aos poucos foi ficando mais tempo. Ele não entrava em casa, mas às vezes se aproximava da minha porta. A senhora dos fundos o odiava, não sei porquê. Toda vez que o gato subia no muro, ela saía e jogava pedras nele, fazia barulhos feios. Eu conseguia ouvi-la,
rosnando de forma horrível, resmungando com ele, com aqueles gemidos que ela fazia sem conseguir falar, mas com intenção, como se o animal pudesse entendê-la. Às vezes, ela batia no muro com alguma coisa para espantá-lo. E um dia, depois de um daqueles gemidos da senhora, vi o gato mancando. Ele estava no muro, mas não andava direito. Ao descer no meu quintal, notei um ferimento em uma das patas traseiras. Não era profunda, mas estava muito inchada e naquele momento fiquei com muita raiva. Pensei que finalmente tinha acertado nele com uma pedra, então, sem pensar, levei uma lata até o muro. Subi e olhei por cima para reclamar com a velha. Gritei para ela deixar o gato em paz e perguntei o que ele tinha feito para ela. Ela estava no quintal dela. Vi a silhueta dela entre as árvores, parecia que estava varrendo alguma coisa. Mas ela não me respondeu, só começou a fazer aqueles sons estranhos dela, aqueles gemidos, e não sei porquê, mas isso me deixou ainda mais irritado. Desci do muro e de repente algo caiu sobre mim. Água suja, lama, não sei o que era, mas molhou minha roupa. Saí dali e me limpei, mas eu estava furioso. Então subi de novo para olhar melhor e dizer que se ele tocasse no gato de novo, eu mesmo iria bater na porta dele. E foi aí que eu a vi direito. Não vi o rosto dela, mas sim as costas, se escondendo atrás de uma árvore. Ela estava vestida completamente de preto. A roupa parecia longa, como um vestido de lona grossa. Depois ela foi lentamente para sua casa de madeira. Antes que ela entrasse, consegui ver algo no quintal dela, algo que eu não tinha percebido. Havia algo estranho ali no chão, não sei como explicar sem parecer exagerado. Eram restos de algo que parecia sal espalhada em formas que pareciam ter sido desenhos, símbolos. Havia pós brancos e outros mais escuros, havia cinzas, parecia como se alguém tivesse desenhado algo e depois tivesse apagado pela metade. Também havia velas consumidas, não muitas, mas eu vi sim. Eu estava tão irritado que não me importei. Gritei para ela, velha bruxa. Disse que eu não acreditava nessas bobagens, que não tinha medo dela, que se ela machucasse o gato de novo, eu mesmo ia lá chutar a porta, tirar ela pelos cabelos por ficar acreditando nessas bobagens. Quando eu disse isso por último, notei algo dentro da casa dela. Não saiu, não disse nada. Mas pela janela pude ver que algo aparecia, só uma silhueta. Não consegui distinguir nada, só uma forma escura atrás do vidro. Desci do muro com o coração acelerado, mas ainda estava bravo. Coloquei o gato dentro de casa naquela noite, limpei ele, desinfetei o ferimento e decidi que não ia mais deixá-lo sair para o quintal. E foi aí que começou o que realmente não sei explicar. Nas primeiras noites, tive dificuldade para dormir, sentia que não deveria ter dito o que disse. Eu já estava arrependido, não porque acreditasse em bruxas, mas porque a senhora não estava bem. Havia algo nos sons que ela fazia, na maneira como se movia. Certa madrugada, ouvi algo que parecia passos no telhado. Não eram como os do gato, eram muito mais pesados, lentos, como se alguém estivesse andando de uma ponta a outra. Fiquei na cama só ouvindo. O gatinho, que já dormia aos meus pés, levantou a cabeça e começou a olhar para cima. Não miou nem fez nenhum som, só ficou olhando fixamente. E isso aconteceu mais umas 2 vezes, mas com o passar dos dias, tudo foi se acalmando, parei de ouvir passos, o gato já estava melhor. Comecei a sentir que talvez tivesse sido só minha imaginação, até que meu pai veio me visitar. Meu pai tem uma oficina de artesanato, trabalha com madeira há mais de 20 anos, faz molduras, figuras entalhadas,
até pequenas caixas decorativas. Ele é daqueles homens que sempre tem as mãos marcadas pelo trabalho, suas mãos são sua principal ferramenta. Ele sempre diz que isso é a única coisa que sabe fazer na vida. Nesse dia ele veio à tarde, ficou conversando mais do que o normal. Pedi que ele fosse embora antes de escurecer, pois a estrada para o povoado dele é mal iluminada. Mas o tempo passou e a gente nem percebeu. Quando ele saiu, já eram mais de 11. E não sei como explicar, mas tive um mau pressentimento. E exatamente 20 minutos depois me ligaram. Era um conhecido dele que o encontrou ao lado da estrada para o vilarejo, machucado, pedindo ajuda. A caminhonete dele estava parada mais à frente, entre as árvores, com o capô amassado. Dizia coisas sem sentido. Tinham encontrado a caminhonete dele parada mais à frente, entre as árvores, com o capô amassado. Pedi carona para meus vizinhos e eles me levaram rápido até lá. Eu não tinha falado com meu pai, não sabia nem como ele estava. Vocês não imaginam como eu estava nervoso. Mas no hospital, pelo menos vi que ele estava bem. Não te bateram? Embora ele dissesse coisas estranhas, me disse que algo tinha se jogado na estrada enquanto ele dirigia, quando de repente, da escuridão, algo voou direto para o capô. Ele disse que parecia um pássaro enorme, como um urubu, mas muito grande, que ele não teve tempo de desviar. Bateu no capô, ele perdeu o controle e saiu da estrada. Teve várias fraturas no braço direito, quase despedaçou a mão. Os médicos temem que ele perca a mobilidade, dizem que talvez recupere um pouco com fisioterapia, mas não garantem e não sabem quando. Meu pai me pediu para ir buscar o celular dele. Ele tinha deixado dentro da caminhonete em algum lugar no acidente. Já não havia mais ninguém lá, então de manhã tive que ir sozinha. A caminhonete ainda estava ao lado da estrada, o capô estava amassado para dentro. Eu esperava ver penas ou sangue, ou até mesmo o animal, algo que me confirmasse que tinha sido uma ave, mas não havia nada. Me aproximei mais e percebi o que tinha ali. Não eram marcas de garras. No capô estavam as marcas de 2 mãos, claramente impressas no metal, como se alguém tivesse se lançado e segurado no capô com as 2 mãos. Antes do impacto, os dedos estavam afundados na chapa, 5 marcas de um lado, 5 do outro. Fiquei olhando para essas marcas por muito tempo, não havia sinal de animal nem de sangue, só aquelas mãos. Já se passaram umas 2 semanas desde o acidente. Não vi mais a senhora dos fundos. Quando passei por aquela rua, vi que a casa dela continua fechada. Também não ouvi mais passos no telhado, mas também não chego perto do muro. O gato agora dorme dentro de casa. Às vezes ele fica sentado em frente à porta dos fundos, olhando para o muro sem fazer barulho, sem colocar uma pata para fora. Ele só observa. Espero que meu pai recupere um pouco da mobilidade da mão, porque, como eu disse, é com ela que ele trabalha. E embora eu não me arrependa de ter defendido o gato, acho que deveria ter feito isso de uma forma diferente. Nunca zombe de alguém que você suspeite que possa ser uma bruxa, não. Comunidade, obrigado por continuar ouvindo. Eu gostaria muito de saber o que vocês acharam da história anterior e se já ouviram ou viveram algo parecido. Alguma experiência com alguém com quem talvez fosse melhor não se envolver? Mas, olha, se for para defender um bichinho, sempre vale a pena se arriscar. Sigam a gente se ainda não seguem e já sabem, comprem o livro. Imagina se a gente se encontra na rua, na Reforma, ou em um aeroporto, ou em uma rodoviária, e vocês não trazem o livro para eu autografar, então é melhor já terem e levarem sempre com vocês para irem lendo.
E caso não, mas falando sério, obrigado por terem terminado de ler. De muitos, muitos lugares. Vocês não sabem a alegria que sinto quando alguém me diz que não encontra o livro, porque perguntou por ele na livraria e disseram que já acabou. Mas enfim, vamos continuar com mais histórias, porque ainda restam relatos para não deixar vocês dormirem esta noite. Boa noite, Uriel. Escrevo novamente para vocês da Nicarágua. Essa história não aconteceu comigo, não aconteceu com minha avó, e é algo que ela me contou várias vezes desde que eu era criança. Ela é uma mulher muito religiosa, daquelas que não faltam à missa, mesmo estando doente. Ela não é alguém que inventa coisas para assustar de jeito nenhum. Quando jovem, ela precisou trabalhar na capital para sustentar minha mãe e os irmãos dela. Naquela época, o transporte era muito escasso. Só havia um caminhãozinho que fazia a viagem do norte até a cidade. O trajeto era longo e ela sempre chegava já muito tarde da noite. Ela me contou que daquela vez o ônibus chegou por volta das 11 horas, havia lua cheia e o céu estava limpo. O terminal ficava mais ou menos a 1 quilômetro da casa dela, então ela teve que ir a pé. A casa dela era humilde, feita de chapa, madeira e papelão. As ruas da região eram muito estreitas e de terra. A essa hora já não havia mais ninguém lá fora, só se ouviam cachorros ao longe. Ela caminhava depressa, cautelosa, não por algo sobrenatural, mas por medo de ser assaltada. Ela levava tudo em um saquinho e não queria perder nada. Foi então que ela ouviu o primeiro som, um som um gemido, não vinha de uma casa em específico. Era como se o vento o trouxesse. Um lamento baixo, longo. Depois ouviu-se algo mais. Um barulho como se alguém arranhasse com as unhas as chapas das casas. Ele ficou inquieto, sem olhar para trás. Ele me dizia que quando a gente sente algo assim, sabe que não deve olhar para trás, que tem algo que não deve ver. Ele continuou andando mais rápido, rezando baixinho, e então ouviu passos lentos, mas longos. Não pareciam passos normais, soavam como se algo batesse nos dois lados da rua enquanto avançava, como se roçasse nas cercas de madeira e nos carros mal estacionados. Ela apertou o medalhão que levava no pescoço e continuou andando. Ela me dizia que sentia como se seus pés ficassem pesados, como se fosse mais difícil avançar enquanto aquilo se aproximava. Como num sonho em que não consegue correr. Faltavam apenas alguns metros para chegar ao portão dela, e então, por instinto, ela se virou. Ela disse que estava a poucos metros dela, um ser alto, muito alto, magro. Mas o que mais impressionou ela foram os braços. Eram longos, longos demais, estendidos para os lados, tocando as cercas das casas de ambos os lados da rua, como se cobrisse toda a largura. Sua cabeça estava no peito, pendurada, caída, como se o pescoço não pudesse sustentá-la, tivesse se torcido para a frente e ele mantinha a boca aberta. Ele não corria, mas também não andava devagar, movia-se com passos largos, alcançando distâncias sem parecer que fazia esforço. Minha avó disse que não gritou, só abriu o portão como pôde, entrou e o fechou com força. De dentro, conseguiu ver como aquela coisa roçava a cerca da casa dela, e depois seguia seu caminho, se afastando lentamente enquanto o lamento ficava mais baixo. Não foi a única vez que ela o viu. Em outra ocasião, minha mãe e minha tia voltavam correndo para casa, ao anoitecer. Minha avó saiu para ver o alvoroço e conseguiu vê-lo de longe atrás dela. O mesmo ser,
De novo, dando passos largos que quase as alcançavam, elas entraram chorando e se trancaram com seus irmãos. As batidas na chapa duraram alguns minutos, percorrendo a rua, se afastando, e depois tudo ficou em silêncio. Meu avô chegou pouco depois do seu turno como guarda de madrugada, e naquela hora já não havia mais nada lá fora. Minha avó nunca mais voltou a andar sozinha tão tarde, e até hoje, quando passo por aquelas ruas silenciosas à noite, embora graças a Deus quase nunca precise fazer isso, eu me lembro do que ela me contou, das suas histórias. E embora eu nunca tenha ouvido aquele lamento e eu nunca tenha visto nada, quando há algo que não me lembro, conheço um som estranho. Eu procuro não olhar para trás. Olá, comunidade de Relatos de la Noche, sou Maribel. Isso foi há 10 anos, quando minha mãe estava morrendo de câncer. Não conto isso para assustar ninguém, conto porque ainda há noites em que, quando me lembro do que aconteceu, me pergunto se a dor de uma casa pode atrair algo mais. E certamente não sou o único que questiona isso. Eu tinha 20 anos, larguei a universidade para cuidar da minha mãe. A doença dela avançou muito rápido. Chegou um ponto em que ela já não conseguia mais andar sozinha, nem falar com clareza, nem se levantar sem ajuda. Minha irmã e eu nos revezávamos para dar banho nela, trocá-la, dar os remédios, dormíamos com ela, então a casa mudou completamente com a doença. Não sei explicar de outra forma. Ia além das nossas rotinas, ficou mais silenciosa, mais pesada, como se tudo estivesse em pausa. O padre da igreja ia visitá-la com frequência, eles rezavam no quarto dela. Às vezes, eles ficavam muito tempo lá e nós pensávamos que isso a acalmava, que fazia bem para ela, que lhe dava paz. Mas um dia o padre mandou outra pessoa em seu lugar, disse que era alguém de confiança. Lembro que desde que aquele homem entrou no quarto, minha mãe ficou tensa. Ela não disse nada naquele momento, mas depois, quando ele foi embora, começou a chorar e pediu para não deixarmos ele entrar de novo em casa. Ela disse que enquanto ele rezava, tinha mais alguém no quarto, alguém que chegou com ele. Um homem muito alto, de chapéu, com o rosto escuro sob a sombra. Ela disse que quando abrimos a porta, a luz da sala iluminou ele, que viu que ele não tinha olhos. Nós não vimos nada, achamos que era a doença, a fraqueza, o cansaço, a febre, o medo. Desde então, minha mãe dizia que não estava sozinha no quarto. Achávamos que ela delirava no início, até aquela noite. Meus irmãos mais novos quiseram dormir com ela, minha irmã e eu estendemos cobertores no chão para cuidar dela. Lembro que estava quase dormindo quando senti algo diferente, uma presença. Abri os olhos, a porta do quarto estava entreaberta e no batente vi que alguém estava espiando. Não era claro, não consegui descrever em detalhes, mas eu sabia que não era minha mãe, não era ninguém da minha família. Não se movia, só estava ali e senti que estava me olhando diretamente. Fechei os olhos e comecei a rezar. Eu estaria mentindo se dissesse o tempo que passou? Em algum momento ouvi a voz da minha mãe me chamando do corredor. Ela me pediu para ajudá-la, que estava caindo no banheiro. Então me levantei para ajudá-la sem pensar. A casa estava escura, mas a luz da lua entrava pela clarabóia do corredor e com essa luz eu caminhei até o banheiro. Minha mãe estava sentada no vaso sanitário. Eu a ajudei a se levantar. Ela colocou os braços ao redor do meu pescoço. Eu a segurei pela cintura e começamos a caminhar. Voltando para o quarto, demos alguns passos e então algo não se encaixou. Minha mãe já não conseguia mais andar. Fazia semanas que ela não conseguia se manter em pé
nem levantar para ir ao banheiro. Eu parei como uma unidade, senti o peso do corpo dela apoiado em mim. Senti o peso do olhar dela sobre mim, abaixei meu olhar, eu. A roupa não era dela, não era o pijama dela, não eram os pés dela, não, levantei o olhar, não era minha mãe. Tudo que escrevo sobre o que vi parece exagero. Só sei que não era ela, que a expressão não era dela, que o sorriso não era o da minha mãe. Eu a soltei, recuei, não lembro se gritei, suponho que desmaiei por um instante. A próxima coisa de que me lembro é de estar correndo para o quarto e ver minha mãe deitada na cama, dormindo com meus irmãos, cada um de um lado. Minha irmã dormia no chão tranquila, ninguém mais parecia ter ouvido nada. Voltei para minha coberta, não parei de rezar até amanhecer e não vi mais nada, aquela noite. Minha mãe morreu 2 dias depois, ela se foi tranquila, em paz. Nunca mais vi aquela figura, nunca mais ouvi aquela voz, e por muito tempo me perguntei se foi o meu cansaço, a angústia, o medo de perdê-la. Não, mas tem algo que definitivamente não consigo esquecer, a sensação de raiva, de desprezo que isso me dá. Aquilo que tentou se passar por ela, que mexeu com o que mais me machucava. E que se eu não tivesse parado para pensar, talvez teria chegado ao quarto com aquela coisa abraçada. Comigo não. Obrigado pela confiança de ouvir minha história. Comunidade, obrigado pela confiança que vocês dão a quem compartilha momentos tão íntimos aqui. Aqui ninguém é julgado. Tenham uma ótima noite.